Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. É uma alegria imensa poder recebê-los aqui e estamos inaugurando mais um quadro em que o canal vai oferecer e proporcionar para vocês, que se chama Vivendo no Cenáculo. É um quadro em que a gente vai abordar os temas que foram colocados e propostos na Sagrada Escritura, também temas que foram colocados pelos santos da igreja, documentos, livros, enfim, em que precisamos ter essa espiritualidade dentro do cenáculo, onde nasceu na verdade a igreja, onde nasceu toda a nossa fé, veio de lá, enfim, tantos e tantos fatos que ocorreram no cenáculo, e eu acho muito importante a gente vivenciar o que o cenáculo fez, A gente sabe que Pentecostes ocorreu no cenáculo, enfim, mas precisamos compreender melhor algumas coisas em que a gente vive, que a Sagrada Escritura traz, em que a tradição nos traz, o Sagrado Magistério nos traz, para que a gente possa vivenciar, obviamente guiado sob a luz do Espírito Santo de Deus. Então, não perca. Roda a vinheta. Bom pessoal, e neste primeiro episódio do Vivendo no Cenáculo, nós vamos trazer um tema bastante importante e bastante relevante para os dias atuais, que é a questão da liberdade e viver segundo o Espírito. O que é vivenciar segundo o Espírito, Muitas pessoas às vezes ficam falando: Marconi, então quer dizer que eu vou deixar de fazer a minha vontade, eu vou deixar de fazer o que eu gosto, Algumas pessoas têm esse questionamento. Como é que a gente dá para ser igreja, Como é que a gente dá para mostrar a igreja para todas as pessoas nos dias de hoje, sobretudo nessa grande loucura que a gente está vivendo, enfim, como é que a gente pode vivenciar isso daí? Bom, vou trazer para vocês, vou colocar aqui embaixo a passagem em que a gente vai vivenciar, está no livro de Gálatas, tá certo? Então, vou mostrar aqui para vocês um pouco do que São Paulo nos traz a respeito desse tema e como é que a gente pode se aprofundar, levar isso daí para os dias atuais. Atualmente, as pessoas falam muito em o importante é ser feliz, O importante é a felicidade, mas muitas vezes deixa muito em aberto para dizer que felicidade está sendo falada. Como assim, Marconi? Existem vários tipos de felicidade, então quer dizer que eu posso me agarrar a uma e deixar as outras? Não é bem assim. A gente precisa entender de que existe uma felicidade sim, de que existe uma alegria sim. O grande problema é que sobretudo nos últimos anos, nos últimos séculos, tem se trazido um conceito muito deturpado do que é alegria, do que é felicidade. E aí a gente pode acabar dizendo que eu posso criar minha própria felicidade, porque se o principal modo, a gente quer ser feliz, o principal prazo importante é ser feliz, o importante é estar bem. Então quer dizer que eu posso ser feliz da maneira que eu quero, eu posso criar a felicidade da maneira que eu quero, e é isso. Quando na verdade não é. A gente precisa entender de que essa felicidade, ela vem somente de Deus. Como assim, Marconi, vem somente de Deus? Quer dizer que eu preciso vivenciar, e muitas pessoas acabam confundindo que essa felicidade é uma coisa, é um cabresto, é algo que fica muito trancado, no nosso coração, a gente fica muito trancado e preso a isso. Então a gente só pode fazer aquilo que é de Deus. A gente precisa entender de que essa felicidade não vem de outro lugar. E quem experimentou, quem se deixou tocar por essa experiência, de ser de Deus completamente e de entender, de vivenciar algo em Deus, sabe o que eu estou dizendo. E quem não vivenciou ainda há tempo. Então, essa felicidade ela vem de Deus. E aí, quando a gente encontra essa felicidade, a gente entende de como nós somos livres dentro disso, sabe? Talvez na teoria eu falando, você não consiga compreender exatamente com essas palavras, porque às vezes fica um universo muito distante, mas Deus sabe a realidade que você vive, Deus sabe de como é que o que você passa,
você sabe também das suas limitações, você sabe também de o que você vive, com quem você convive, e sabe que você no começo vai ser difícil, mas você sabe o quanto isso vai ser importante para você. Sabe que essa felicidade não vem de canto nenhum, senão de Deus. O grande problema nos dias de hoje, e ainda mais com o advento das redes sociais, das mídias sociais, etc., é que acaba sendo propagado uma ideia de felicidade muito torpe, muito torta, em que você precisa ter momentos felizes, de que a felicidade, alguns dizem inclusive que a felicidade não existe, existem momentos felizes, né? Que a gente precisa vivenciar porque a vida só é uma, precisamos ter momentos de prazer, precisamos vivenciar isso, precisamos vivenciar aquilo, quando na verdade Deus vem e diz que não é bem assim que a gente precisa, que a gente necessita viver. O que precisamos vivenciar é uma alegria em que não acaba. Quando você acorda, você sente essa alegria porque você vive em Deus. E quando a gente vai, até quando a gente vai dormir em Deus e sente essa felicidade plena no coração em que absolutamente nenhuma pessoa no mundo vai te oferecer. Então, cuidado com essas ilusões que se dizem felicidades, que se dizem prazeres, quando na verdade podem levar a uma ruína e uma dependência. E aí sim, você está escravo. Você está escravo da sua sexualidade. Você está escravo a pessoas. Quantas e quantas pessoas, meus irmãos, minhas irmãs, quantas e quantas pessoas se prendem a relacionamentos, se prendem a outra pessoa e dizendo que aquela pessoa, se por acaso acabar o relacionamento, acabou a vida. Que é isso? Não está vivenciando em Deus, não encontrou a felicidade, muito pelo contrário, se fez prisioneiro. E Deus nos torna felizes, Deus nos torna livres. Esse é o principal ponto. Portanto, não se deixem levar por essas enganações. Existe uma luz que traz a verdade e é por ela em que a gente precisa caminhar, é por ela em que a gente precisa viver. Dentro do cenáculo, quando eu falo cenáculo eu não falo propriamente no físico, mas dentro daquilo que é a nossa igreja, precisamos caminhar segundo a luz do que foi vivenciado, de viver como irmãos, de viver segundo o que Deus nos fala, segundo a vontade de Deus, viver segundo as virtudes de Nossa Senhora, com o ardor dos discípulos, o ardor dos apóstolos, em que eles tinham e eles deram tudo, inclusive a vida, por conta disso. Então, é muito interessante não se deixar enganar por tudo que falam. Filtrem, olhem para a luz do Evangelho, olhem para Cristo primeiro, antes de fazer qualquer coisa ou antes de tomar qualquer decisão. Ainda no livro dos Gálatas, São Paulo vai dizer assim: vocês foram feitos para serem livres, mas cuidado com a liberdade para não fazer com que vocês sejam prisioneiros dos seus instintos egoístas. Nós não podemos estar presos a este tipo de instinto. Nós não podemos se aprisionar nisso daí. Não podemos se aprisionar, porque estaríamos presos aos nossos instintos e não ao conceito de liberdade, né? Existe uma coisa em que a gente precisa entender de verdade, é que essas coisas aqui, elas acabam nos prendendo, como falei. Então, se a gente deixar se levar por isso, vamos na verdade vivenciar em uma grande gaiola e pensar de que aquilo dali é o mundo, quando na verdade não é. Então, novamente, tomem muito cuidado. E aí eu entro no ponto central da história. Como é que a gente pode ser livre, Marconi? Como é que a gente pode viver segundo a vontade de Deus, se por acaso essa liberdade em que eu já passei, que já vivi ou que já vi outras pessoas fazendo, se essa daí não é a liberdade? O que é a liberdade? Mais à frente, em alguns versículos depois, São Paulo vai dizer: vivam segundo o Espírito, porque quem vive segundo o Espírito vive segundo a luz de Deus. Tem uma vida, não é somente uma vida regrada ou uma vida bem,
mas vive verdadeiramente. E esse é o ponto. Ele ainda vai dizer que os espíritos egoístas, eles acabam nos aprisionando e são completamente contra o que nosso Senhor passou, completamente. Vivenciar segundo as nossas vontades, os nossos anseios, os nossos desejos, é vivenciar contra os anseios, os desejos, as vontades do Espírito. Então, precisamos vivenciar segundo o Espírito. E dentro do Espírito é que a gente vai encontrar essa liberdade. Meus irmãos, imagine que vocês estão passeando num grande bosque à noite e que vocês comecem a imaginar de que vocês parecem que estão num lugar completamente escuro, de que não tem nada, mas há uma imensidão do bosque, um bosque enorme. E aí dentro desse bosque você acaba encontrando uma diversidade de coisas, né, que você talvez nunca tenha visto antes, mas por conta da escuridão você fica meio atordoado e acaba querendo voltar porque sente medo de sentir aquilo, mas quando a gente coloca uma luz em cima a gente vê a imensidão que existe e o vasto caminho em que a gente pode circular. E quando a gente olha aquilo dali, a gente diz, nossa, realmente é muito grande. E a gente começa a vivenciar aquilo dali, a gente começa a colocar aquilo dali como a nossa liberdade mesmo, sabe? Diferentemente de a gente estar dentro de uma casa, dentro do bosque, e a única fonte de luz que tem lá, a gente só fica limitado aqui. Quem vive segundo o Espírito não é limitado, vive de forma ilimitada, porque encontrou a liberdade. E vocês podem observar que os frutos desse egoísmo, vocês já viram, é bebedeira, é o uso desregrado da sexualidade, é as idolatrias, é estar preso a, na verdade, conteúdos muito rápidos, muito fáceis. Hoje a gente sabe a quantidade de páginas que se tem nas redes sociais e que ficam propagando coisas sem a gente sem sequer ter um filtro, sem sequer saber. A gente fica preso naquilo dali. E que liberdade é essa? Não podemos nos deixar levar por essas prisões. São Paulo vai dizer que os frutos do Espírito não são esses. Muito pelo contrário, os frutos do Espírito são a paz. No que você começa a sentir profundamente, experimentar a paz, a alegria, a felicidade de verdade, a bondade, ele vai citando outros, e quando a gente começa a ver esses frutos sentindo na nossa vida e vendo isso transparecer, a gente vê que estamos entrando em um campo completamente livre, e aí está a liberdade. Isso é vivenciar segundo o Espírito. E para finalizar, ele vai dizer uma coisa muito especial que resume tudo. Ele vai dizer assim, por fim, os espíritos egoístas nós crucificamos na cruz e somos impulsionados não por esses instintos egoístas, mas pelo Espírito Santo. Somos impulsionados pelo Espírito. Quem vive em Cristo deixou crucificado lá. E quem vive segundo o Espírito é impulsionado pelo Espírito. Ama mais, tem sede, tem fome cada vez mais da palavra. Se alimenta daquilo que é verdadeiro. E muitas vezes você está passando por uma prisão em que às vezes você não achava que estava tão preso assim. Mas hoje em dia você vê como é que talvez você esteja. E talvez você esteja vivenciando a maior liberdade. Louvado seja Deus. Se você ainda se encontra fora do cenáculo, se você ainda não encontrou essa liberdade, talvez nesse vídeo o Senhor está abrindo os teus olhos para que você comece a vivenciar verdadeiramente. Não prometo um consolo tão grande para vocês, mas eu prometo uma vida em que vocês não mais terão dor, que é a vida eterna, não mais terão sofrimento. Mas veremos de passar por perseguições, sim. Hoje em dia a gente passa por essas perseguições. A igreja sempre será perseguida, mas a liberdade em que Deus nos dá, segundo o seu Espírito, é muito grande. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu peço para que vocês, no íntimo do coração de vocês, vivenciem segundo o que o Espírito diz. Vivenciem de verdade, segundo o que a Sagrada Escritura diz, o que a nossa igreja diz.
a liberdade vocês encontram no Espírito Santo de Deus. Então, que vocês nesse momento coloquem no coração de vocês e façam essa oração. Espírito Santo de Deus, me guia. Espírito Santo de Deus, eu não sabia que eu era tão impotente assim, eu não sabia que eu estava em um estado tão baixo ou tão ruim, mas não se trata de sentimentos, Espírito Santo. Não se trata de eu quero sentir, eu quero viver, eu quero andar corretamente, fazer segundo o que o Senhor fez com os apóstolos. E vamos fazer isso de uma forma verdadeira. Vamos fazer isso de verdade, fazendo segundo o que o nosso Senhor pediu, que o Espírito Santo pediu. Então o Espírito Santo de Deus nos guie e nos ilumine sempre. Então, meus irmãos, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, né, que a gente vai trazer também outros temas, a gente também vai trazer outros quadros, enfim. Então a ideia é diversificar, né? Sabemos que existem muitos frutos, né, que o Espírito Santo nos dá e que a gente tem que colocar isso a serviço do Reino de Deus. Então, se você gostou, curta, compartilhe para os amigos, sobretudo aqueles que precisam ouvir o que foi passado, né, na carta aos Gálatas por São Paulo. Então, aqueles que querem receber essa mensagem também passem, que eu acho interessante passar, não por mim, mas pela palavra de Deus, em que precisa dar vida a muitos, tá certo? Então, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Deus os abençoe ricamente e a Santíssima Virgem Maria tome conta do coração de vocês. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. São Paulo, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe, Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Salve Maria!